Fala galera, vamos começar hoje conteúdo novo, que é o movimento circular uniforme, tá? E vamos ver aqui mais especificamente a velocidade angular. Hoje a gente vai falar sobre velocidade angular, ok? Bom, antes vamos dar alguns exemplos sobre movimento circular uniforme, tá? Na verdade, a gente pode citar vários exemplos, um ventilador girando, um carro fazendo uma curva. A gente pode até aproximar o movimento de translação da Terra em torno do Sol ao movimento de uma circunferência. Apesar de que o movimento da Terra ao redor do Sol ele é um movimento elíptico, certo? Ele não é uma circunferência. O que é um elipse? Um elipse é você pegar uma circunferência e dar uma achatada nela, tipo, faz isso aqui com ela. Bom, sou péssimo de desenho, mas é você pegar uma circunferência e dar uma achatada nela. Só que essa achatada do movimento de translação da Terra, da trajetória da Terra em torno do Sol, ela é muito pequena, então a gente pode muitas vezes aproximar isso aí a uma circunferência, tá? Então aí, mais pra frente, acho que quando a gente for estudar as leis de Kepler, eu falo mais sobre isso, sobre esse achatamento da trajetória da Terra ao redor do Sol. Mas, a princípio, vamos considerá-la como sendo uma circunferência, só para exemplificar aqui um tipo de movimento circular. Mas saibam que o movimento é elíptico, tá? Bom, vamos para o que interessa então. Aqui nós temos uma circunferência, certo? E aqui eu vou colocar uma partícula, certo? Um objeto partícula, sei lá, você pode chamar do que você quiser. Quando eu falo de partícula, porque eu não estou considerando as dimensões desse objeto. Então, esse objeto ele está percorrendo aqui esse comprimento aqui, ó, certo? Ele está percorrendo esse comprimento. Deixa eu tentar fazer uma seta melhor aqui nessa direção e nesse sentido, percorrendo esse arco aqui, certo? E ele vai demorar um tempo, certo? Ele demora um tempo para percorrer esse arco. E a gente já sabe que a velocidade média é dada por ΔS sobre ΔT, certo? Então, na verdade, é a mesma equação do movimento retilíneo. Só que a nossa trajetória não é retilínea. A nossa trajetória é o que? Ela é curvilínea. Certo? Então, nós temos que achar uma relação dessa equação aqui, ΔS sobre ΔT, certo? Com uma equação que nos forneça a velocidade angular, certo? Mas é fácil fazer isso, porque vejam bem, o ΔS é o comprimento do arco, é esse comprimento de arco aqui, ó. É esse comprimento de arco, certo? O ΔS é o comprimento do arco. Lá no movimento retilíneo uniforme, o ΔS era o comprimento da reta, certo? Era o comprimento da reta. Aqui, o ΔS é o comprimento do arco. E o comprimento do arco, ou seja, o nosso ΔS, ele é igual ao raio da circunferência vezes o ângulo θ. Tá aí. Vezes o ângulo θ. Vou colocar aqui que esse ΔS é o que? É o arco da como é que escreve? Circunferência. Circunferência. Tá aí. É o arco da circunferência, certo? É o ΔS. Ou seja, então, substituindo aqui, ó, no lugar do ΔS, eu vou pôr o raio vezes o θ. Então, na verdade, a velocidade angular
vai ser igual a R, que multiplica o θ, sobre o tempo. Tá aqui. Essa aqui é a equaçãozinha do movimento circular, certo? Da velocidade angular. É simples, certo? No lugar do ΔS a gente tem R vezes o ângulo, o valor do ângulo. O que a gente tem que atentar aqui? É que esse ângulo ele tem que estar medido em radiano. Ele não pode estar medido em graus. Assim, ele até pode estar medido em graus, mas aí se ele tiver medido em graus, você sai do Sistema Internacional de Unidades. Porque a medida de ângulo no Sistema Internacional de Unidades é o radiano. Certo? É o radiano, que é representado por RAD, rad. Certo? Então, o radiano é a unidade de medida de ângulo no Sistema Internacional de Unidades, certo? Graus, apesar de ser a unidade de medida de ângulo mais conhecida, mais usual, no Sistema Internacional de Unidades é o radiano. Então, como que a gente passa, por exemplo, de graus para radiano? E vice-versa, de radiano para graus. Bom, é simples também, uma regrinha de 3, regra de 3 simples, nem é uma regra de 3 composta, é uma regra de 3 simples. Vou ensinar para vocês como que a gente passa de graus para radiano. Bom, eu tenho essa circunferência aqui, certo? Lá no círculo trigonométrico, você sempre analisa ele em sentido anti-horário. Então começa aqui, que é o ângulo zero. Esse ângulo aqui, ó, é o ângulo de 90 graus. E é equivalente a π sobre 2. Então, aqui eu tenho o ângulo zero, porque eu começo aqui. Quando eu ando 90 graus, eu vou ter π sobre 2. Ou seja, π sobre 2 é a medida de 90 graus em radiano. Então, 90 graus é igual a π sobre 2 radiano. Ok? π sobre 2 radiano. Vou colocar aqui, ó, 90. Vou apagar esse radiano e vou colocar aqui. 90 graus é igual a π sobre 2 rad. Certo? Quando eu ando aqui, ó, 180 graus, eu tenho aqui que 180 é igual a π. Ou seja, 180 graus vai ser π radiano. Certo? Vai ser π radiano. 180 graus. Esse ângulo aqui, ó, ele é 270 graus, que equivale a 3π sobre 2 rad. E aqui eu tenho o ângulo de 360 graus, que equivale a 2π radiano. Mas vamos nos atentar agora a esse 180 graus. Ou seja, 180 graus equivale a π radiano. Vou pôr o rádio aqui agora não. X, não vou colocar X não, θ, né? Θ vai ser o ângulo X. Certo? Vai ser X. Então, multiplicando cruzado, eu vou apagar essa parte aqui. Meu apagador lindo, bonito, fofo. Certo? Multiplicando cruzado aqui, eu tenho 180x igual a θ vezes π. Então, x vai ser igual a θ vezes π dividido por 180. Então, suponhamos que o meu ângulo θ seja 30 graus. 30 graus. Então, x vai ser igual a 30 vezes π dividido por 180. O zero corta com o zero.
aqui eu posso simplificar 18 dividido por 3 dá 6. Então x é igual a π sobre 6 radiano.